Meus amados, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite. Como eu disse, o Senhor mandou mudar, né? Não tenho muitos pontos, A, B, 1, 2, 3. Então, aquilo que o Senhor mandou falar. E antes disso, eu quero dizer aqui também, como o Kevin falou, semana passada eu estava orando no meu quarto de oração, que chamo de lugar secreto, e me veio a questão da nossa subida. A gente tem subido sempre, né? Quase sempre, a Serra da Taquara pela manhã. É um lugar onde tem muitos irmãos, muita gente orando lá. É um lugar exclusivo para isso, para crente, para quem gosta de orar. Às vezes a gente está chegando lá às 6h40, 7 horas da manhã, já tem gente descendo, mulheres, acho que até grávida eu já vi, gente com criança de colo, na cacunda, pessoas super grandes descendo. Eu, meu Deus, que fé! E é interessante ver a sede do povo por essa questão tão maravilhosa que se chama oração. Eles têm muito costume, né? E a gente tem sempre escolhido um lugar mais alto, mais acima, porque não é um lugar tão concorrido. Nas partes até a metade tem muita gente, tem muitos lugares. A gente sempre vai um pouco mais acima, para a gente galgar a posição num lugar que tem umas pedras lá. Tem uma pedra lá que parece um púlpito, tem uma rocha muito grande que faz sombra. É muito bonito lá. Quem já foi sabe o que eu estou dizendo. Ontem o nosso amado irmão Givan teve a oportunidade de ir, chegou hoje com as pernas duras na igreja. E ele ainda subiu de sapato, viu? Sapato social com salto. Deus é bom. Como eu estava dizendo para vocês, eu estava orando e me veio no Espírito, no meu lugar secreto essa semana. O Senhor disse para mim, no Espírito, por meio de um discernimento: suba, mas não suba sem propósito. Levem suas causas. E ontem nós levamos, eu pedi aos irmãos que foram, que levassem suas causas no secreto. Eu levei minhas causas e levamos também as causas da igreja. Muita gente não pode estar lá, é realmente muito desafiador. Algumas pessoas trabalham e outras não querem ir. Isso é comum, né? Não se dão com esse tipo de coisa, subir serra para orar. Mas é muito bom. E nós subimos. Só que no sábado eu estava meditando e pedindo ao Senhor uma palavra. Senhor, eu quero uma palavra para esse momento. E Deus não me deu texto bíblico nenhum, Ele só me deu uma palavra: providência. Providência é uma palavra muito forte. Eu já falei aqui de púlpito várias vezes. Providência, essa palavra ficou no meu espírito. Providência, por uma causa impossível, só a providência divina. E assim nós fomos, subimos. E a gente chegou ali, né? A gente senta ali uns 5, às vezes até 10 minutos para algumas pessoas que não estão tão acostumadas a se recuperar, né, irmão Gilvan? E aí a gente espera as pessoas. Teve uma irmã que foi um sábado aí que ela disse que estava vendo tudo escuro. É bem desafiador, né? E a gente espera um pouco. E ali eu peguei a Bíblia e eu fiquei meditando. Senhor, tu me deu uma palavra, providência, é isso. O que eu leio? O que eu faço? E de repente um grupo de irmãos, na mesma ala que a gente estava, um pouco mais à esquerda, num lugar também que é muito bom, eles estavam orando, e só dava para ver aquele vozeiro de oração. Eram 2, eram 3, eu não lembro. O Jefferson viu, eram 2, era Jefferson? Eram 2, né? Eles estavam orando, não dava para entender muito o que eles estavam falando. Mas teve uma hora que saltou a voz de um e veio até mim. Ele disse assim: tu é Deus que entra com providência. E aquilo veio muito forte no meu espírito. E eu, glória a Deus. Na mesma hora me veio uma confirmação, aquela coisa que sobe. Eu disse: glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque tu confirma tua palavra. E ali nós adoramos, oramos em línguas, intercedemos e impusemos as mãos. É um momento de intercessão maravilhoso, tremendo. E ministrei uma palavra e nós oramos, fizemos uma oração muito dinâmica a respeito de chamar a existência e de clamar por providência. Inclusive eu falei lá, já falei aqui várias vezes, esse termo providência é tremendo. Deus se apresenta na palavra como provedor. Mas é incrível que não tem essa palavra literal, providência, na Bíblia, mas no dicionário da língua portuguesa, entre 5 definições do que significa providência, 2 falam a respeito de Deus. As duas últimas definições diz que providência é a forma como qual Deus conduz as coisas na vida dos seres humanos, no dicionário da língua portuguesa. E a última definição é: providência significa Deus. Você está aqui? Providência significa Deus. Então, quando nós oramos por providência, nós estamos pedindo a presença dEle. Porque quando Deus vem,
Ele entra com providência. Ministramos tantas outras coisas e nós oramos e teve uma hora que veio uma unção repentina. Parecia que nós estávamos lutando com um céu de bronze, com uma secura. Eu sabia que aquilo tinha propósito. De repente nós começamos a orar em línguas, a profetizar, veio uma unção repentina sobre mim. Eu senti um fogo vir sobre mim e nós declaramos que estava feito. Está feito. Você está comigo? E ainda nessa mesma revelação, nessa mesma direção, eu declaro com todo o meu coração sobre a vida da igreja, providência divina. Você está aqui comigo? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, não se atribule o coração de vocês, porque estamos vivendo tempos difíceis. Todos relatam a respeito de tempos difíceis. Muitas pessoas, eu vou dizer que eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão pensando isso. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, vir testemunhar, mas eu sei, porque isso passa pelo meu coração. Em tempos difíceis, em tempos de secura, muitos de nós duvidamos até do chamado. Deixa eu te dizer uma coisa, não confunda silêncio com ausência. Você pode estar cometendo um erro muito grande, porque Deus está calado, Ele não está aqui. Porque Deus está calado, Ele não me ama mais. Porque Deus está calado, Ele me esqueceu. Porque Deus está calado, eu não tenho mais um chamado. Não, eu quero dizer para você, querido, que tudo faz parte de um plano de Deus para te levar a outro nível. Passamos muito tempo na vida, Deus permite, ministrando no mesmo ritmo, na mesma fé, na mesma intensidade, crendo nas mesmas coisas, e Deus nos abençoa. Mas tem hora que Deus decide, alguma coisa tem que mudar. Como está escrito em Isaías 45:15, tu é verdadeiramente um Deus que se esconde. Quando Deus se esconde, Ele tem um propósito de instigar em nós desespero. Quando nós estamos desesperados, nós começamos a buscar. E aí eu tenho que orar mais um pouco, e ora mais um pouco e Deus não responde. Nem aquele arrepio que você sentia, você sente mais. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Nem aquele arrepio que você sentia, você sente mais. Aí você diz, não, é alguma coisa que eu estou fazendo errado, eu tenho que passar para outro nível. Eu vou aumentar o tempo de oração, aumento o tempo de oração e continua não sentindo nada, nem um arrepio. Pai, eu levantava de manhã, eu fazia uma oração de 7 minutos, a tua presença me tocava, eu chorava, orava em línguas, passava o dia alegre. Eu estou orando 1 hora, nada. O Senhor provavelmente me esqueceu. Eu tenho que fazer outra coisa. É porque eu não estou jejuando. Aí você vai e faz um propósito de jejum, e jejua, e ora, e aí quando você ora, você não sente nada. Senhor, alguma coisa, eu vou buscar Deus nas madrugadas, e busca Deus nas madrugadas, e Deus não fala nada. Tá, Senhor, tá certo que o Senhor me esqueceu. Eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa errada, a porta se fechou para mim, o Senhor não me ama mais, o Senhor não me quer mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso faz parte do propósito divino. Ele quer despertar um desespero dentro de você, porque enquanto Deus está escondido, Ele quer que você o busque, Ele quer que você o procure. Você está aqui? Ele quer gerar dentro de nós desespero. É aí onde Deus faz as suas seleções. Ele seleciona aqueles que Deus vai jogar para outro nível, aqueles que não vão. Ele é Deus. Isso tudo faz parte de um plano divino para a nossa maturidade, para que Ele nos leve aonde Ele quer nos levar. É no escondido, no chão do secreto, que Deus nos lapida, nos molda. A prata é purificada no crisol, em altas temperaturas. O ouro no fogo, para que se ache em louvor a nossa fé. Pedro diz que a nossa fé é provada no fogo, assim como o ouro. Quem pode dizer amém? Escute, eu lhe digo, Deus está aí. Às vezes você está lá chorando, não sentindo nada, desesperado, e o Senhor está do lado, te afagando, dizendo, continua, eu estou com você. Deus, em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa, quando alguém quer ser usado por Deus, quando alguém quer receber o poder de Deus, primeiro Ele te isola, te prepara, te fere com um fogo de paixão, glória. Deus faz isso para o nosso bem.
Se Deus não nos separa nesse tempo, assim como ungiu Davi, e geralmente quem passa por essas coisas já viveu momentos muito bons e tremendos na presença de Deus, de unção, de glória, viu Deus te usar tremendamente, fluir através da sua vida, te deu sonhos, revelações, visitações, isso acontece seco. Davi foi ungido na própria casa, na presença dos irmãos, esquecido, cuidando das ovelhas. Quando Samuel chama, tem mais um, só vamos sentar para comer quando chegar o último. E que Davi vem e Deus fala para ele: é esse. Óleo é derramado, Davi fica encharcado na presença da família. Davi sente o poder que vem sobre ele. Depois disso mata Golias. Só glória. Honrado na frente dos pais, na frente do pai e da família, por quem era esquecido e desprezado. Deus o levanta, o honra. Deus o leva para a casa de Saul, para o palácio. Saul disse: eu quero esse menino que matou o Golias aqui comigo. Só festa, só glória. E depois Deus permite que seja desencadeado perseguição. Alguns historiadores, há controvérsias entre o tempo em que Davi fica na caverna. Alguns dizem 10, outros 12, outros 10, 17. Ninguém sabe quanto tempo. Davi era um menino. Ele só sabia de uma coisa: ele lembrava do passado, que quando ele cuidava das ovelhas do pai, lá, como dizem, naquele termo tão conhecido, por trás das malhadas, Davi orava, era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre ele, ele salmodiava, cantava poesias, apaixonado, escrevia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele lembrava desse tempo, lembrava do momento em que foi ungido diante da sua família, ficou cheio de óleo, aquilo trouxe alegria para o coração de um adorador. Lembrava do momento em que o Senhor o encheu de autoridade e ele, um menino, matou um gigante experiente de guerra. Deu uma vitória, Deus deu um livramento e uma vitória para Israel através de um menino. Ele lembrava de tudo isso e agora ele só conseguia enxergar uma caverna. Expulso da própria pátria, porque se voltasse para lá morria. Teve que pedir ajuda no povo inimigo, nos filisteus. Muitos anos de caverna. Deus tinha algo para Davi. Davi foi ungido a primeira vez na casa do pai dele, Jessé. Davi foi ungido mais 2 vezes. Foi ungido para matar Golias, foi ungido para ser rei de Judá, e foi depois ungido para ser rei de Israel. Deus tinha planos grandes para Davi, e Deus precisava tratá-lo, tirar algumas coisas dele, e Deus escondeu Davi na caverna para tirar algumas coisas dele, porque se Deus desse tudo o que tinha para dar para ele, Deus tinha destruído Davi. Quando Davi sai daquela caverna, Deus o unge até ele ser o rei de todo Israel, e aquele da linhagem de quem veria o Messias, porque a Bíblia diz que Jesus é raiz de Davi. O que Deus tinha para fazer na vida de Moisés era tremendo. Deus tinha uma libertação, um livramento a nível de nação, e Deus coloca no coração daquele homem um chamado. E Moisés já tinha sido escondido dentro da casa do próprio faraó, foi tratado como filho da filha de Faraó, e tinham coisas para acontecer na vida dele. Todo chamado sente o chamado no espírito, todo chamado sente aquela chama queimar. Eu tenho um profético para liberar na sua vida hoje. Eu tenho um profético de Deus para liberar na sua vida hoje. E Moisés sentia aquele chamado queimar, e Moisés, por volta de 40 anos de idade, ele sai do palácio, ele vai entre os hebreus, entre os egípcios, e vê um egípcio açoitando um hebreu. E ele, naquele afã de cumprir o chamado: eu preciso proteger esse povo, meu chamado é proteger o povo hebreu. Ele vai e se lança sobre o egípcio e o mata. Ele achava que era daquela maneira. Tinha coisas que precisavam ser mudadas em Moisés. Mata o egípcio. No outro dia ele vê 2 hebreus brigando, e ele: não façam isso, vocês são irmãos. Chamado, a conciliação. Ele diz: quem foi que te constituiu, quem te constituiu líder sobre nós? Aquilo foi de encontro ao chamado de Moisés. As convicções dele foi tão forte que ele sentiu angústia, ele fugiu. Aquela fuga na cabeça de Moisés podia ser simplesmente: eu estou equivocado, eu matei um egípcio para proteger um hebreu, porque é meu chamado proteger esse povo, liderar esse povo. Sentia.
Eu tentei conciliar dois que não se conciliaram e questionaram, será que eu não estou equivocado? E Deus o leva para o deserto. Deus precisa de 40 anos para tirar o Egito de dentro de Moisés, trabalhar na vida dele, na parte de trás, na parte mais isolada do deserto de Padan. Moisés foi tratado, 80 anos Deus levanta Moisés. Moisés estava pronto, Moisés envia 10 pragas e lidera Moisés com um cajado de autoridade que liberta o povo dele. E essa história é contada até hoje, vai ser contada até o fim dos dias na terra. Nós não entendemos. Muitas vezes esse deserto, essa caverna, esse tempo de isolamento, esse tempo de solitude, que Deus permite que toda aquela alegria que tinha em volta de você, ela desapareça. Se Deus não fizer isso, você não vai cumprir o seu chamado. Se Deus não fizer isso, você não vai estar pronto. Deus tem algo para nós nessa geração. Assim foi José, sonhador, sonhos espirituais, sonhava com liderança, governo, e todo mundo que é inspirado fala muito, eu vi isso, eu sonhei com isso, eu sinto isso, e de repente é jogado pelos próprios irmãos num buraco, numa cova, é levado pelos ismaelitas e vai acabar no Egito, na casa de Potifar, passa anos no cárcere. Nós lemos, isso nos dói, não entendemos. Tempo de preparação. O que Deus tinha para José é que ele fosse o segundo no comando do Egito e na alimentação do mundo todo. Tempo de preparação. Nós não entendemos, nós não podemos lutar, resistir, desistir nesse tempo, porque senão nós podemos estragar o trabalho que o oleiro está fazendo na casa do oleiro. Deus está trabalhando no secreto nas nossas vidas, para que quando Ele decidir que esse vaso está pronto, Ele vai encher com a glória necessária para tocar uma geração. Deus tem planos nas nossas vidas. No silêncio de Deus, adora, clama, dá glória, confia. Deus vai fazer algo na tua vida. Você pode dizer amém? Eu quero ler um texto para a gente ministrar essa palavra rápida. É um profético. A palavra é essa. Eu quero ler Isaías 43, do 18 em diante. Isaías 43, essa palavra que o Senhor me deu aqui no culto. 43, do 18 ao 21. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Eu queria que a igreja repetisse comigo. Diga, vejam. Amém. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto. Eu profetizo água no deserto. E riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Diga amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é um ser atemporal. Você está aqui comigo? Deus, Ele existia na eternidade passada, sempre existiu, existe hoje. E Ele sempre vai existir. E Ele tem uma maneira de ver o tempo diferente da forma como nós vemos. Nós somos humanos, vivemos dentro de um tempo que se chama cronologia. E nós estamos muito amados, às vezes, sendo levados a olhar para uma parte do tempo. Daquilo que mais nos trouxe alegria, ou daquilo que mais nos tocou e nos feriu. Às vezes nós estamos no presente, geralmente estamos no presente, não é verdade? Mas os nossos olhos, a nossa memória está no passado. Muitos de nós estamos olhando para o futuro só porque estamos preocupados com o que vai acontecer no futuro. A provisão que precisamos para o futuro. Eu não falo só dinheiro, eu falo de todo tipo de provisão, de cura. Muitos de nós que passamos dos 40, passamos dos 50,
Ficamos preocupados porque o corpo do ser humano começa a reagir depois dessa idade, começa a aparecer as síndromes, algumas coisas que não tínhamos quando éramos jovens. E, enfim, a gente fica preocupado com coisas para o futuro, provisão. A gente precisa de provisão de cura, a gente precisa de provisão de alimento, de roupas, de moradia, conquistas, o que vamos dar para os filhos, como vamos financiar a escola dos filhos, o ensino, a faculdade, é tanta coisa. E principalmente agora que a gente está vendo que está acontecendo uma guerra comercial financeira no mundo. Estava conversando com o pastor Fernandes aqui, e a gente estava conversando e prevendo os impactos disso no mundo. Diga no mundo. No mundo, nós temos que pensar como igreja, nós temos que pensar como reino. Por isso precisamos estar prontos no espírito, na fé. Mas é certo que vem um impacto financeiro muito grande no mundo. Isso foi profetizado há muito tempo por vários profetas que Deus levantou, da nossa geração passada. Muitos profetizaram. Essa é a forma, eu acredito que essa é a forma pela qual muita coisa que foi profetizada a respeito do fim vai tomar forma. É necessário que o mundo seja sacudido financeiramente, porque o poder econômico ele tem uma forma de ditar a nova realidade financeira que vai acontecer no mundo. Então nós temos que ficar muito atentos a essas coisas e estarmos principalmente firmes na fé. O seu povo não vai ser abalado. Eu me lembro, eu já contei isso aqui na igreja e volto a contar outra vez, que a gente estava diante do pastor Ricardo e a minha esposa com a bandeira do Brasil, era ano de eleição. E eu entreguei uma oferta que era minha e da igreja, e nas mãos dele, ele ficou feliz quando recebeu aquela oferta, e ele veio fazer uma oração por nós. Ele pegou na minha mão, na mão da minha esposa, ele começou a orar. Quando ele começou a orar, ele interrompeu a oração, e ele disse: não se importem, não fiquem preocupados com quem vai subir na cadeira do presidente. Nós estávamos naquela vibe, a oração pelo presidente Bolsonaro, a direita, a mudança e tudo. Ele disse: não se importe com quem vai está na cadeira do presidente, a igreja vai sempre em triunfo. Isso é uma palavra de Deus para nós hoje. Não importa como vá as políticas externas, a política do Brasil, a geopolítica, a economia do mundo. A Bíblia diz, como eu falei aqui, Paulo fala em Filipenses que Deus nos sustenta segundo as suas gloriosas riquezas. Não vai faltar. Muitos estão olhando para o passado, presos ao passado, as dores do passado, as feridas do passado, os problemas do passado, as coisas que lhe afetaram. Pessoas estão afetadas hoje por causa de coisas que aconteceram no passado. O passado, ele tem às vezes o poder de mexer conosco de uma forma que Deus não se agrada. Deus não se agrada. Excesso de passado traz depressão. Excesso de futuro, meus amados irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: ansiedade, preocupação com o que vai acontecer ou com o que não pode acontecer. Excesso de presente, estresse. Remédio para isso: descanso no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Não, amados, isso não é só uma necessidade, é um desafio. É um desafio divino, bíblico, para nós, como filhos de Deus. A palavra de Deus é imutável. Deus não muda os seus propósitos, Deus não muda a forma como Ele quer que seus filhos andem na terra. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Não é o nosso plano, é o plano dEle. É o pensamento dEle e não o nosso. Ele disse: os meus planos e os meus pensamentos, os meus caminhos e os meus pensamentos estão mais altos do que os vossos, assim como o céu está da terra. Nós temos que entrar na frequência de Deus e pensar como Deus e caminhar como Deus. Vocês estão aqui comigo? E nesse texto diz simplesmente que nós não devemos. Põe no versículo 18, por favor. Mais uma vez. Esqueçam que se foi. Olha o que a palavra diz: não vivam no passado. Deus não quer que a gente viva no passado. Deus quer que a gente viva no presente, no dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje, amados, é uma indicação bíblica, é um ensinamento bíblico, é uma orientação de Deus para que a gente desfrute o que a gente tem para desfrutar hoje e creia nas grandes coisas que Ele vai fazer. Passa mais um. Aí onde estava? Vejam, eu farei uma coisa nova. Quem está crendo? É Deus. Olha só, amados, Deus instigando a fé.
Deus extraindo a fé do seu povo. Deus dizendo: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Essa sensação que nós temos, amados, muitas vezes, de que algo vai acontecer, esse desejo que nos leva a orar de forma impetuosa, isso não é, amados, uma estratégia de teologia coach, não é uma estratégia de palavra motivacional, alguém que está querendo te levar a pensar de forma positiva. Existem muitas ferramentas no mundo a respeito dessas coisas. Se você vai nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, no Instagram, você vai encontrar muitas ferramentas de pessoas usando física quântica, holocriação, alguma coisa que é assim, é por aí esse nome aí. Outras pessoas usando vibração, não sei o que, palavra positiva. Eles usam vários livros, usam alguns versículos da Bíblia. São ferramentas que essas pessoas estão usando. Pessoas estão dizendo, testemunhando que estão sendo libertas de trauma, de problemas do passado. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo isso é produto, é subproduto, é genérico, porque existe um que está acima de tudo e se chama a fé na palavra de Deus. A Bíblia já falava tudo isso e fala de forma perfeita. A Bíblia diz: diga ao fraco, forte sou. Crie, por isso falei. Chama à existência as coisas que não existem como se já fosse. A respeito do passado, renuncia, ora. Deus apaga os nossos pecados, lança nas profundezas do mar, como está em Miqueias. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus é o mapa perfeito para as nossas vidas. É o próprio Deus quem nos leva a crer. Ela está prestes a acontecer, a coisa nova. Vocês não a percebem até no deserto. Eu proclamo pela palavra de Deus: todos que estão passando por desertos, todos que estão passando por deserto financeiro, deserto familiar, deserto na saúde, deserto na vida espiritual, deserto na vida ministerial, eu proclamo em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem até no deserto. Diga: no deserto. Vou abrir um caminho, aleluia. Deus vai abrir caminho no deserto. Tem gente que pensa que chegou diante de um platô espiritual, de uma situação que não tem solução. Deus vai abrir caminho, amém, amados? E riachos no ermo. Ermo é lugares também desérticos. Eu quero falar para você nessa noite, no todo-poderoso nome de Jesus, na palavra do Senhor, porque o Senhor me deu essa palavra: é chegado o tempo de coisas novas. O que você está fazendo, pastor? Eu estou, pela minha fé, chamando à existência aquilo que Deus me falou. Eu estou usando, amados, um recurso divino que eu tenho dentro de mim, chamado fé, e estou unindo ao recurso espiritual que o Senhor me deu, que se chama palavra de Deus, estabelecida nos céus, viva e eficaz. E estou dizendo que venham as coisas novas, que venha um novo tempo. A todos que estão passando por deserto nesse momento, a todos que estão passando por lutas, amargura, escassez, silêncio. Eu não sei se vocês sentem, às vezes sentimos como se algo dentro da gente está para eclodir, não sei o que, é uma coisa que está para nascer, e você sente que aquilo nasce, não nasce, nasce e não nasce, e você não sabe explicar o que é. Eu quero te dizer nessa noite o que é, amados, é algo que Deus colocou dentro de você. Nós carregamos sementes divinas que ouvimos pela palavra de Deus, e isso gera vida dentro de nós. Algo muito bom e poderoso está para nascer, mas eu vou te dizer, a partir de você, a partir da sua fé, a partir da sua vida. Você precisa estar preparado, você precisa estar bem. O oleiro só vai encher o vaso de barro quando ele estiver pronto e aperfeiçoado segundo os olhos de Deus, porque vai surgir a partir de você. Não é o mundo externo que vai trazer as mudanças, mas isso vai acontecer pelo poder da nossa fé, da nossa comunhão com o Senhor. É a partir do mundo espiritual de dentro que coisas vão acontecer. Deus precisa te levantar. Deus não tem como usar um servo ferido, um servo que não tem alento, um servo amargurado, um servo sem fé. Pessoas sem fé, pessoas desestimuladas, pessoas tristes, elas esperam que alguma coisa aconteça, porque elas têm uma necessidade, elas têm uma dor. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que estão fracas, sem fé, negativas, elas estão esperando algo que não vai acontecer. Você precisa deixar Deus primeiro fazer o trabalho em você. Vai acontecer em primeiro lugar a partir de dentro. Diga: a partir de dentro.
a partir de dentro. O meu Deus, como diz Paulo, fala em Efésios 4, acho que é 4:6, Ele é Deus sobre, Ele é Deus dentro e Ele é Deus através. Tudo que nós precisamos está no Senhor, pois a Bíblia diz que tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade já temos recebido do Senhor. E a Bíblia, diante de todos os livros que nós temos na terra, de toda a sabedoria humana, que também a sabedoria foi dada por Deus, mas tudo que foi escrito, tudo aquilo que não é a Bíblia, todos os livros, os melhores livros do mundo, eu quero te dizer uma coisa, dentre eles, sobre eles, a Bíblia é o único livro, que quando você lê, o autor desse livro se aproxima de você para te ensinar e ter comunhão com você. Você pode ler o melhor livro do mundo, do melhor autor do mundo, sobre qualquer assunto bom, você vai ler, você vai enganchar em coisas que você não vai entender, e você não tem a oportunidade de ligar para o escritor desse livro e perguntar o que ele quis dizer em certo capítulo, em certa página. Mas a Bíblia, quando você faz uma oração simples e uma oração sincera: Senhor, ensina-me, e o Senhor vem e se aproxima de você, e essas palavras saltam para o teu espírito. Passa por aqui, mas lugar de palavra não é na alma, lugar de palavra não é no pensamento, na racionalidade. Nós não podemos mensurar, racionalizar a palavra de Deus. Lugar de palavra é no espírito, lugar de palavra é no coração. Aqui é lugar de poder. E quando você lê essa palavra salta para o seu espírito, você começa a crer no que está sendo ensinado, você começa a crer no que Deus está te mostrando. É simples. É simples. O que Deus está te mostrando vai acontecer. Isso é gerado dentro, diga dentro. Isso é gerado dentro de nós. Isso não vai acontecer de fora para dentro. Isso vai acontecer de dentro para fora. Por isso que muitos estão há anos esperando uma manifestação fora. Alguma coisa acontecer fora. Que elas estão frustradas, elas estão decepcionadas, elas estão indo de mal a pior, cada dia mais fracas, mais desanimadas. Elas estão esperando algo se manifestar fora, e elas não estão percebendo que enquanto elas não estiverem bem por dentro, nada vai acontecer fora, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo Jesus, de glória em glória, nós somos conformados à sua imagem, como diz em 2 Coríntios 3, é de dentro para fora. Deus nos deu a capacidade de construirmos o mundo de fora, através da nossa fé, através da comunhão. Ora, aquele que é poderoso, quem é poderoso? Deus, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós, em nós. Diga, tem um poder aqui, que opera em mim, que é capaz de mudar o externo. Escuta, é simples. Deus quer que você entenda. A realidade interna é que muda a externa. Não é a externa que traz algo para você se alegrar, e quando Deus faz algo fora, você vê algo acontecer fora, você se enche de gratidão e alegria. Aí agora eu estou em fé, eu vi Deus fazer uma coisa e agora eu dou glória a Deus. Não, a Bíblia diz que Abraão carregava uma palavra já velho, nada tinha acontecido, corpo amortecido, mas a Bíblia diz que ele dava glória a Deus, porque sabia por certo que Deus, que ressuscita os mortos, daria o que prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa Deus encher você agora, porque Ele está dizendo na palavra que vai fazer uma coisa nova. Espera da forma que Deus quer que espere, em fé. Diga em fé. Em fé. Em fé. Eu falei até na Serra para os irmãos que estavam lá. Tem um ditado no mundo que é muito bonito, que diz assim: enquanto a vida, a esperança. Esse ditado para nós é diferente. Enquanto a vida, há fé. Porque a palavra de Deus diz que nós não nos guiamos por vista, mas por fé. Você pode dizer amém? Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos por fé. Então, enquanto a vida, a fé. Diga fé. Eu estou crendo. Quem está crendo? Eu estou crendo. Quem está crendo? Eu estou crendo. Veja, vou fazer uma coisa nova. Vocês não a percebem? Antes que alguma coisa nova aconteça, é necessário que ela seja gerada dentro primeiro. Quando ela é gerada dentro, embora nada no externo esteja sendo visto, nós já começamos a ver pelo Espírito que algo já foi feito. Já foi feito.
Pois nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você creia nessa palavra, em nome de Jesus. Algo novo nasceu. Eu não vou dizer algo novo vai acontecer, não. Algo novo nasceu. É isso que você sente que quer sair, você não sabe o que é. Algo novo nasceu dentro de você, em nome de Jesus. Escute, é você e o Senhor. Algo novo nasceu. Eu não sei para quem vai ser mudada essa realidade, mas eu tenho por certo, pela palavra do Espírito que Ele me deu hoje à noite, na hora do louvor, algo novo nasceu. Algo novo aconteceu. É impossível que não se manifeste. E a todos que estão passando por desertos, eu profetizo: o Senhor te levanta nesse tempo, o Senhor te ajuda nesse tempo. Deus não te esqueceu, Deus não se ausentou da sua vida, Deus não te abandonou, Deus não tirou o chamado e o propósito, porque a Bíblia diz em Romanos que os dons e os chamados são irrevogáveis. É o mesmo para você, é o mesmo chamamento, é o mesmo propósito, é a mesma palavra, só os tempos mudaram, porque Deus quer mudar você, Deus quer transformar você, Deus quer capacitar você, porque Jesus disse: não se põe remendo novo em pano velho, porque se colocar remendo novo em pano velho, vai romper a peça. Não se põe vinho novo em odre velho, se colocar vinho novo no odre velho, vai arrebentar o couro velho, vai se perder tanto o vinho como vai se perder o odre. O Senhor está forjando você no crisol, na fornalha, porque Deus tem um vinho novo. Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Deus tem algo novo para fazer na igreja cristã do avivamento. Eu tomo posse dessa palavra, eu creio nela. Deus tem algo novo para fazer a partir desse lugar, a partir da tua vida, a partir da nossa família, a partir da fé que Ele te deu, da palavra que Ele te deu, do recurso que Ele te deu. Eu quero te dizer: Deus tem algo novo para fazer em nossas vidas. Já aconteceu. Vocês não percebem? Aos que estão passando por desertos, eu profetizo: águas, água, água, profetiza, águas espirituais. Deus vai abrir caminho onde você não pode ver. Deus está abrindo um caminho no deserto, trazendo riachos no ermo, porque Deus vai fazer algo novo na tua vida. Olha, eu vejo pelo Espírito, Deus está transformando pessoas aqui. Deus está transformando pessoas. Quando você diz assim, alguma coisa vai mudar na vida de alguém, de uma família, de um casal, de algumas pessoas, não espere ver essas coisas virem acontecendo, não. Você observa Deus transformando ela por dentro. Você vê Deus começa a fazer essa obra transformando ela por dentro. Você não vê Deus trazer coisas novas para alguém que é o mesmo. As coisas novas que aconteceram na vida de alguém que é o mesmo já passou. Aquelas coisas antigas já passaram. Sai do passado. Tu fazia assim, tu fez assado, tu abriu para mim uma porta. Eu vivi um tempo de Kairós, determinado ano, determinado tempo. Ó Senhor, onde tu está? Deixa eu te dizer uma coisa: vão vir coisas novas. Mas o Senhor está sinalizando isso. Por que eu vejo que coisas novas vão acontecer? Por que eu percebo no Espírito que coisas novas vão acontecer? Embora alguns não acreditem. Por que eu vejo? Porque eu vejo pessoas sendo transformadas. Quando nós vemos pessoas sendo transformadas, quando nós vemos pessoas sendo levadas à maturidade, pessoas sendo levadas a lugar de solidão, solitude. Solidão, a solidão não é para te matar, a solitude não é para te humilhar, é para te fazer enxergar melhor quem te levantou. Quando Deus começa a parar as arestas, quando Deus começa a tirar as muletas, quando Deus deixa só você e Ele, é porque Ele quer ter algo contigo diferente. A gente ama ouvir a passagem de Jacó, quando ele teve um Peniel. Jacó estava sendo mudado, transformado. Ele já tinha riqueza, já tinha dinheiro, tinha família, mas era algo maior que Deus queria derramar sobre ele. Ele sentia isso dentro dele. Isso nasceu com ele. Nasceu com Jacó. Eu não estou conjecturando. A Bíblia diz que no ventre da mãe eles lutavam. Quem lutava? Quem você imagina que lutava no ventre da mãe? Era Esaú? Era não. Era Jacó. Era Jacó que lutava.
tentando a posição de ser o primeiro a nascer. Jacó, desde o ventre materno, estava numa posição para nascer depois, mas ele empurrava, porque Deus colocou uma semente em Jacó, e ele empurrava, e havia uma luta no ventre materno. Quando ele não conseguiu essa posição, quando nasce Esaú, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Jacó nasceu com esse desespero dentro dele desde o ventre, estava no ventre. Por isso, ele enganou: me vende teu direito de primogenitura. De que isso me vale, disse Esaú, se eu estou com fome? Está aqui um prato de lentilha, mas primeiro me jura, levanta a tua mão e jura. Fez ele jurar. Deus aborreceu aquela atitude de Esaú. Enganou, colocou um manto de pelo de Esaú e recebeu a bênção da primogenitura do pai Isaac. Só que aquilo tudo estava numa instância menor. Vinha algo maior da parte de Deus para a vida de Jacó, e ele não sabia. Ele foge, ele engana, ele foge e é enganado pelo tio Labão. Mas quando ele volta, aquilo estava a ponto de explodir dentro dele, que ele está pronto para voltar. Ele tinha que voltar, porque o lugar onde Deus ia usá-lo, onde ele ia cumprir o propósito, era em casa. Ele tinha que voltar. O chamado fez ele voltar. Ele já tinha a bênção do pai, ele já tinha a bênção rejeitada de Esaú, mas algo precisava acontecer. Deus queria abençoar Israel no outro nível. Esse nome nem existia, e era através de Jacó, era dentro dele que isso estava sendo formado. E Deus traz ele de volta, e quando eles vão passando naquele lugar que nós conhecemos, que é chamado de Val de Jalboque, um pequeno riacho que dá para passar ali no tornozelo a água, ele manda todo mundo ir, e ele fica naquele lugar, e ele diz: não, algo vai acontecer, eu estou para chegar em casa. Ele pensa assim: eu estou para chegar no meio da minha família, tem algo dentro de mim, eu não sei explicar, eu preciso ser abençoado. Já tinha feito um voto com o Senhor, quando estava fugindo, deitou numa pedra, e ele disse: se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Ele já tinha votos com o Senhor de obediência. Mas quando Jacó volta, ele sentia que não podia colocar os pés dele na própria terra, no lugar de onde ele saiu, sem antes que aquilo acontecesse. E ele manda passar à frente a família, os animais, os servos, filhos, tudo. E ele fica sozinho naquele lugar. E a Bíblia diz que ali aconteceu algo. Apareceu um homem, alguns dizem um anjo, o anjo do Senhor. Eu acredito que a Bíblia não fala anjo, a Bíblia fala homem, está lá no hebraico homem. Eu acredito que aquele era o próprio Senhor Jesus. Eu sou da linha teológica que acredita que ali não era anjo, era o próprio Senhor Jesus. E ali o Senhor aparece para ele, e ele agarra, e ele começa a ter uma luta física com o Senhor, e se empurram, e dentro dele estava sendo gerado o que Deus disse que ia acontecer, e ele luta com o Senhor. Muitos de nós estamos lutando com o Senhor no lugar secreto, estamos lutando com o Senhor nas orações, estamos pedindo a Deus: abre as portas. Deus, é algo, eu não sei o que é, eu sei que tem mais, tem muita gente que assim como eu fica: eu sei que tem mais, eu não consigo entender. Era Jacó lutando com o Senhor: eu sei que tem mais. E ele diz: me solta, já está amanhecendo. E ele toca a juntura da coxa dele, ele se humilha. Quando ele cai, que ele para de lutar da forma que ele lutou a vida toda, lutando no braço da carne, aí ele é abençoado. Aí o Senhor diz para ele: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, será Israel, príncipe, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Eu digo para você: o que está acontecendo com você faz parte do plano de Deus. Está sendo gerado dentro de você algo novo, que não é só para você. Outras pessoas vão ser abençoadas, uma geração vai ser tocada pelo que Deus está gerando dentro de você. Quando o Senhor abençoou Jacó, aí veio o nome da tribo de Israel, os 12 patriarcas, as bênçãos, as promessas, e chegaram até nós. Você não entende, mas o que Deus está fazendo na tua vida é bem maior do que o que você imagina.